Fala galera, aqui é o Marcelo e sejam bem-vindos de volta a Batcaverna. E como a gente conhece aqui os nossos inscritos, a gente sabe que muitos de vocês já viram, né, o trailer aí oficial, né, foi assim que o Snyder chamou, do Liga da Justiça Snyder Cut. E a gente já lançou aqui um vídeo de reação sobre esse trailer, mas agora a gente vai mostrar aí as referências, os easter eggs, o que teve ali de escondido, de segredo nesse trailer. E a gente vai mostrar tudo que a gente conseguiu encontrar desse trailer depois da abertura. E galera, só antes de começar aquele recadinho básico, né, de você deixar aquele bate-comentário, aquele bate-like, porque nos ajuda bastante aqui no YouTube. Então a gente agradece todo mundo que faz isso aí, todo vídeo, valeu mesmo. E bom, vamos indo agora para as referências, para os easter eggs, para os segredos que a gente achou aí desse trailer do Liga da Justiça Snyder Cut. Bom, a gente começa aí com o Superman, né, soltando, né, esses 3 gritos, tem aquelas ondinhas saindo ali da boca do Superman, né, e isso pode estar relacionado com as caixas maternas. Porque nas HQs, né, as caixas maternas, elas têm essa tecnologia aí que é muito sensível a emoções. Então elas respondem à dor, à alegria, a emoções muito fortes. Numa HQ das antigas Forever People, lá do Jack Kirby, elas chegam até a desaparecer porque elas sentem muita dor. E daqui a pouco, né, esse nível de dor aí que o Superman tá sentindo, ele poderia de alguma forma, né, impactar nas caixas maternas e elas poderiam começar a ligar. Depois a gente vai para esse plano aqui que mostra uma destruição acontecendo, né, no que parece ser aquela ilha lá do Batman vs Superman, que foi onde aconteceu aquela treta lá com o Apocalipse e a Trindade lutando contra o Apocalipse. Depois tem a fala, né, do Lex Luthor falando sobre a morte do Superman e que os sinos tocaram, que é igual que ele fala lá no Batman vs Superman. Bom, essa Amazona de costas aí só pode ser Hipólita, né, a rainha das Amazonas e a mãe da Diana. E aqui tem, né, esse templo, né, onde estava a caixa materna na Ilha das Amazonas. Ó, e talvez seja uma forçada aqui da nossa parte, mas saca só esse mapa clássico, né, da ilha de Themyscira. Ali no número 24 tem um lugar que tem uma abóbada assim que parece esse local. E também nas HQs envolvendo as Amazonas, tem locais parecidos com esse, né, com esse tipo de estrutura, que é onde geralmente as Amazonas ficam observando se vai vir algum inimigo ou não, e é onde eles guardam pertences de outros mundos. E sim, essa cena deve se passar logo depois do ataque lá do Lobo da Steppe na ilha e quando ele consegue a caixa materna. Tem depois a última frase, né, do Lex Luthor falando, né, que o Deus está morto. E sim, ele está se referindo, né, ao Superman, já que lá no Batman vs Superman ele sempre se referia ao Superman como um falso Deus, né, quando ele não é um Deus e tudo mais, mas é como ele sempre se referia ao Superman naquele filme. E aqui a gente vê, né, aquele Batman, né, do universo do pesadelo, parecendo bastante lá com o Thomas Wayne, né, do Flashpoint. Contudo, esse visual, né, do Batman de casacão, assim, usando arma, lembra muito o Damian Wayne, né, daquela história lá quando teve na revista do Batman, número 666. E esse Damian, ele tá no futuro pós-apocalíptico, né? Muito parecido com o que a gente vê aí nesse universo do pesadelo. E esse visual, né, desse Batman nesse universo aí, ele ficou tão icônico que até apareceu em outras revistas, né, como no Renascimento e da DC, na fase do Tom King, teve uma parte, né, que o Thomas Wayne ele tava vestindo bem parecido esse visual desse Batman. E aqui nós vemos as naves de terraformação de Apocalipse. A Terra sofreu esse tipo de invasão aí, né, por parte de Apocalipse, isso já aconteceu nas HQs. Uma das mais conhecidas foi a fase chamada Rock of Ages, escrita pelo Grant Morrison. Nessa fase a gente vê, né, a Terra completamente lá, toda detonada e tal, com esses jatos, né, de fogo saindo assim. E nessa mesma história tem umas naves voadoras que a gente vê aqui, bem parecido com o que tem nesse trailer. Esse templo antigo na Grécia que aparece no trailer aqui, ele também aparece lá, né, no corte de 2017 desse filme. Só que lá ele é mostrado, né, numa transmissão de TV que a Diana já saca o que tá acontecendo, ela vê uma flecha pegando fogo das Amazonas, e aí ela já sabe tudo que tá acontecendo. Mas isso vai ser diferente aqui porque depois já aparece o Darkseid, né, nas pinturas, né, nesse templo, do que parece ser talvez, né, não tem algo parecido assim com o Darkseid de pinturas assim nos templos, né? Mas nas HQs tem uma parte na crise final, aparece o emblema do Metron, que é para simbolizar, né, a cura da antivida e tá pintada numa caverna. Então é algo parecido aí que talvez tenha pego de inspiração. E também nessa mesma pintura que aparece o Darkseid tem um círculozinho ali com cristal, que isso, né, é a união das caixas maternas, o que acontece quando se junta a elas. Aí em seguida tem o Darkseid, né, num corredor ali, né, parecendo uma passarela lá, ele tá lá caminhando, né, nessa grande passarela, e não dá pra saber se é Apocalipse ou na Terra. Assim, na nossa opinião, parece ser mais na Terra, porque lá no fundo dá pra ver, né, uns prédios. E se for realmente na Terra, parece que ele tá numa espécie de igreja ali, porque tem umas colunas, tem uns vitrais, então parece ser um local assim. Na crise final, quando o Darkseid ele chega na Terra,
Ele fica disfarçado como um chefe de um culto que até tem o símbolo lá do ômega, como, né, eles ficarem venerando. E aí nesse plano nós temos o Desaad, que tá à esquerda ali do Darkseid, que é um fiel companheiro dele nas HQs. E esse manto que ele tá usando, né, é bem característico assim do visual dele, né, das HQs. E ali na direita do Darkseid tem a Vovó Bondade, que muita gente, né, pirou com a Vovó Bondade ali, não sabia dessa popularidade dela. Mas enfim, aqui ela tá um pouco diferente. A armadura e o bastão ali, a arma dela, é algo que realmente ela tem nos quadrinhos. Mas, né, o formato ele tá um pouquinho mais forte, ele tá alta, porque geralmente nas HQs, né, ela é gordinha e baixinha, né. E aí, claro, nós temos aqui o Darkseid, né, com esse visual mais sombrio, mais preto aí, né, sem muitas as cores lá do Jack Kirby quando ele foi criado. Mas muitas coisas se mantiveram, né? Tem ali o símbolo do ômega, né? Que é como o Darkseid se identifica, né? Que ele é o fim de todas as coisas. Então isso é algo bem marcante do personagem. E esse visual do Darkseid com um tom mais escuro, isso também já apareceu nas HQs, aquela que eu já citei antes, a Rock of Ages. Ele aparece com um visual aí que se assemelha um pouco mais aí do Snyder e talvez tenha sido uma referência aí para a paleta, né, de cor do personagem. Depois ali nós vemos o Lobo da Steppe se ajoelhando, se comunicando, né, com o que parece ser o Desaad, não o Darkseid. Mas esse tipo de comunicação interplanetária ali que os seres, né, de Apocalipse fazem, isso acontece também nas HQs. Tem um exemplo, por exemplo, aí na revista do Orion, número 1, mas exatamente como esse visual aí, como tá aparecendo no trailer, não tem algo parecido nos quadrinhos, né? Só realmente essa questão da comunicação aí, isso acontece toda hora. Depois tem o machado aí do Lobo da Steppe, que sim, ele tem um nome e ele solta raios principalmente por causa do nome dele, que é o Machado Electro. Então o próprio nome já diz, né? Tem raio aí, então faz sentido ali a questão dos raiozinhos quando ele tá ali lutando com as Amazonas. Depois tem a questão ali da armadura do Lobo da Steppe, né? Claro, ele tem essa armadura nas HQs, mas totalmente de um jeito totalmente diferente aqui no trailer. Porque nas HQs, né, o Lobo da Steppe ele tem um visual mais humanoide. A própria armadura, assim, parece uma armadura de batalha aqui da Terra, sei lá, de tempos antigos. Mas aqui a armadura ela parece ter um pouco mais de tecnologia, né? Até lembrou a armadura do vilão destruidor lá do filme do Thor 1, que também ela ficava fazendo esses efeitinhos assim, né? De indo pra cima e pra baixo, assim. É parecido com isso também. E Lobo da Steppe contra a Amazonas, né? Isso depois aparece no trailer. E isso, olha, isso aí é uma treta recorrente do Lobo da Steppe. Nas próprias HQs, né? Foi o Lobo da Steppe que matou a Mulher Maravilha lá nos Novos 52, mas isso foi na Terra 2. Vamos depois pro Batman pilotando, né? Aquele Batmóvel do Batman versus Superman. E dentro da cabine, né, tem ali um plano que mostra, né, o Batman com aqueles óculos assim, que lembra o Coruja lá do Watchmen, que foi o filme que o Zack Snyder dirigiu. E não só o Coruja, né, do Watchmen, pode ser também o Coruja da Terra 3, que tem um óculos muito parecido aí que o Batman tá usando. E depois nós temos um contexto do mundo, né, em luto, então mostra aí Londres, né, com uma grande faixa assim mostrando, né, o símbolo do Superman, já fazendo um foreshadowing, olha aí que beleza. Porque tá, né, com aquele fundo preto e a logo, né, prateada, pode ser em branco ali naquela bandeirona, mas é tipo um foreshadowing já pro próximo traje, né, que o Super vai usar nesse filme, que vai ser o traje preto. E aí é hora de mostrar, né, o Darkseid lá no passado, né, que parece aquela cena lá onde mostra, né, o Darkseid fazendo a sua primeira invasão, que é quando ele era o Uxas. Ele se chama assim porque é antes dele receber, né, os poderes da Ascensão Ômega. Então aí é uma forma, né, um pouco mais fraquinha aí do Darkseid. E nos 952 é quando ele consegue dominar, ele derrota todos os deuses lá no planeta dele e ele vira aquele tirano de Apocalipse. E aí depois tem uma ceninha do Victor Stone aí, né, trajado ali, né, como ser humano, né, jogador de futebol americano. A referência aqui são as cores, né, do time de futebol que ele tá usando ali na jaqueta. Na origem do Cyborg dos Novos 52, ele também joga por um time, né, que usa essas cores aí, que é o azul e amarelo. Em seguida tem uma cena que a gente já viu lá no Liga da Justiça 2017, mas sim ela tem uma referência, né, da forma como o Flash empurra a espada e a Mulher Maravilha tá pegando a espada assim. É uma referência clássica, né, àquela pintura do Michelangelo lá da Capela Sistina lá, dos dedinhos, todo mundo conhece essa pintura. E falando do Flash, né, tem depois uma cena dele salvando uma civil, que quase todo mundo sabe, né, isso depois foi divulgado, que é a Iris West. Outro detalhe bem legal nessa cena é que no fundo tem ali um outdoor, uma propaganda que tem uma raposa, e em cima tá escrito o nome Gardner Fox. E esse é o nome de um roteirista famosíssimo na DC, um escritor lendário lá da Era de Prata, que escreveu muitas histórias do Flash. E depois a gente chega, claro, na cena do Superman já lá com um soquinho ali, né, no chão, e tá fazendo levitar aquelas pedrinhas.
Isso pra gente é uma referência clara, né, ao primeiro voo, aquela cena lá do Homem de Aço, que também é muito parecida ao enquadramento. O detalhe aqui é que as pedrinhas nessa nova cena, elas estão muito mais ordenadas, assim, o Superman parece ter muito mais controle, e lá naquela primeira cena, né, do Homem de Aço, elas estão mais, né, desordenadas, indo pro lado pro outro, que é pra mostrar que o Superman tava indo descobrindo os poderes dele. E já como nós estamos no Superman, né, tem que falar do traje preto dele. E sim, essa altura do campeonato todo mundo já sabe, né, mas isso, claro, é uma referência aos quadrinhos lá de quando o Superman também vestiu esse traje. Esse traje, né, não tem só a função estética, né, que é bem legal ele, mas também tem toda a questão de quando o Superman ele tá muito fraco, alguém de Krypton tá muito fraco, esse traje, quando a pessoa usa, ela capta energia solar. Então, geralmente, esse traje ele é usado para quando, né, você tá numa forma mais fraca e precisa absorver mais luz solar e ficar mais fortinho. Outra coisa também que foi mega comentada nesse trailer foi, claro, né, a revelação do Batman, né, com esse novo Batmóvel, que é igualzinho ao do Frank Miller lá da HQ Cavaleiro das Trevas, que é o famoso Bat-Tanque, né, que aparece lá no Cavaleiro das Trevas quando o Batman vai atacar lá aquela gangue dos mutantes lá, precisa de poder de fogo. Então aqui o cara tá de novo usando esse Bat-Tanque e ele tá muito parecido com o que a gente vê nas HQs. Tem ali o formato de morcego na ponta, tem aquelas rodas ali de tração que realmente parece de um tanque, então é exatamente aquele Bat-Tanque lá do Cavaleiro das Trevas. E voltando pro Flash, tem a ceninha dele conversando com o pai dele que tá preso. E dá pra confirmar, né, que é a prisão Ironhide, que é uma prisão que existe na cidade do Flash nos quadrinhos. E aí corta pro Cyborg, né, tentando pegar ali as caixas maternas, e assim, as caixas maternas, tanto nas HQs, né, a gente vê que ela consegue absorver ou soltar uma grande fonte de poder, que é algo que pode estar acontecendo aqui nessa cena. E aí vem um dos grandes mistérios, um ponto da trama assim que a gente tem que ver o que vai acontecer, que é o Flash correndo usando a força de aceleração, e parece que ele tá voltando no tempo ali, né? Porque sempre quando a gente vê a força de aceleração em animações ou nas HQs, ela tem essa semelhança e esse tom de cor, então parece muito que o Flash tá viajando ali, né, no tempo, como a gente vê no Flashpoint e outras HQs. Agora, a próxima referência a gente pode estar forçando um pouquinho, né? Mas volta para alguns takes lá naquela cena do passado, lá da primeira grande invasão do Darkseid. Mas tem ali um plano de umas Amazonas lutando e gritando que é bem legal. Mas como elas são tão antigas, elas vivem tanto tempo, poderia ser essa principal aqui que tá aparecendo, ela poderia ser a Núbia, que é uma Amazona super conhecida lá das HQs. Então poderia ser ali uma referência só escondidinha ali dessa personagem nessa cena do flashback. Nessa mesma cena a gente vê o Rei de Atlântida, né? Porque ele tá com aquela mesma roupa que o Aquaman vai usar lá no filme dele. E por isso, então, nós vemos que esse é o Rei Atlan, né? Que ele já é conhecido e a gente fala tanto nas HQs quanto também nos filmes do Aquaman. Bom, e agora a gente tá chegando no final, né? Passa os créditos e aí a gente vê o Coringão do Jared Leto. E aí ele já começa chegando com uma frase que depois muita gente ficou repercutindo, que ele fala, né? Vivemos em uma sociedade. Isso é uma referência, claro, ao filme do Coringa, né? Do Joaquin Phoenix. E a gente sabe isso porque essas novas cenas do Coringa, elas não estavam lá quando o Snyder filmou em 2017, foi quando ele filmou agora, então foi depois do lançamento do Coringa, então provavelmente ele pegou toda a onda lá dos memes, que é nós vivemos em uma sociedade, we live in a society, e aí ele resolveu colocar aqui nessa frase. E analisando o visual do Coringa e do Jared Leto, ele tá com um colete à prova de balas ali da SWAT. E com uma arma ali, a tiracolo, né, ali numa espécie de coldre. E esse visual lembra bastante que a gente viu na HQ, na minissérie, né, do Batman Cavaleiro Branco. Que é quando o Coringa ele usa toda uma roupa da polícia, né, e até usa uma arma também. E como essa HQ fez bastante sucesso, foi muito comentada, não duvido daqui a pouco lá que o seu Zeca deu uma olhadinha lá no Coringa de colete, gostou dessa ideia e resolveu colocar aqui. E aí pessoal, aqui é o Gabriel e eu tô vindo aqui do Além da Edição para mandar essa referência que foi enviada pelo seguidor PH Bruno. Saca só esse Coringa com colete da polícia e tudo mais no futuro pós-apocalíptico do DC Universe Online. E nesse mesmo jogo tem esse ciborgue que tá lembrando bastante o ciborgue do futuro pós-apocalíptico do Snyder. E atrás do Batman a gente consegue ver ele meio desfocado, mas a gente consegue ver claramente que é o ciborgue. E ele parece estar com algum tipo de casaco, né? Aquela coisa de roupa de universo pós-apocalíptico. Isso sempre nos remete a Mad Max, né? Que a pessoa tem que estar com algum trapo ali, com alguma jaqueta. E além disso, saca essa fanart do artista Ozan. Ele fez isso em 2017 e parece que previu que ia ter um ciborgue lá no futuro pós-apocalíptico. E pra gente finalizar, terminando ali com aquele plano, né? Mostrando a cara do Coringa com esse novo visual dele, diferente do Esquadrão Suicida, a gente vê que ele tem uma mistura um pouco de Heath Ledger com aquele personagem, o Corvo. E isso em filmes, né? Mas também a gente pode forçar um pouquinho e ver algo que teve nas HQs também.
tem esse visual do Coringa na HQ DC Showcase de 94. E com esses cabelos longos aí, que a gente quase nunca viu um Coringa desse jeito, realmente lembra um pouquinho esse Coringa do Leto. E galera, já sabe também, se inscreve aqui no canal e clica no sininho de notificação para saber absolutamente tudo sobre o Batman. E se quer mais vídeos da Batcaverna por semana, nos considere apoiar no Seja Membro aqui do YouTube e no Padrim e receba com isso recompensas incríveis. Até mais, gente. Tchau, tchau.